Até o final, transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos estar começando hoje uma sequência de estudos sobre avivamento. E esse estudo aqui de avivamento é a primeira vez que eu falo desde quando eu fui consagrado, desde quando eu aplico estudo na igreja, desde quando eu prego. Primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Não, a gente já falou sobre avivamento, mas esse estudo de avivamento, esse estudo aqui eu nunca falei. Tá? Já falamos sobre avivamento, mas esse estudo aqui não foi passado ainda. E eu fico muito feliz, é um assunto novo, tanto para mim como para a igreja. Nós vamos estudar um pouco sobre um avivamento que aconteceu na Inglaterra. Um avivamento que aconteceu na Inglaterra. Amém? Vamos estudar esse caso aí e tirar lições desse avivamento e aplicar para a nossa vida. Nós vamos conhecer um avivamento espiritual que aconteceu na Inglaterra e nós vamos tirar lições para a nossa vida. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler um versículo aqui, mas não vou me prender nele, tá? Não vou me prender nele. Cadê? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Só para iniciar o nosso estudo, mas eu não vou ficar preso nesse versículo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá no finalzinho da Bíblia, corra lá para perto de Apocalipse e venha voltando, que vai ser mais fácil você achar. Eu tenho certeza que tem na sua Bíblia. Certeza. 2 Pedro 3, 18. Essa modernidade não chegou ainda em algumas Bíblias não, de tirar versículo não, viu, irmão? Essa tecnologia ainda não chegou nas páginas da Bíblia não foi, João? Só para no rádio, né? 2 Pedro 3, versículo 18. Não tem não, que rasgou. Essa folha aqui está em falta. É uma prova que você estuda a Bíblia. Ele estuda tanto a Bíblia. Está comendo a Bíblia. Ele estuda tanto a Bíblia que... Está comendo a Bíblia mesmo. Essa aqui sumiu. Ele está comendo o rolo todo. Deixa eu dizer um negócio aqui. Às vezes, uma Bíblia velha retrata uma vida nova, né? É uma prova que a pessoa lê a Bíblia, rabisca, folheia. Diz que não tem, a minha tem. É porque você comeu, feito Ezequiel. O anjo chegou para você e disse: come, Felipe. Aí tu comeu justamente a página de 2 Pedro. Essa agora aqui não tem, a minha tem. 3,18 diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Repita comigo: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Aplauda ao Senhor Jesus e vamos para frente. Vamos aprender esse negócio aqui. Alex, vem aqui para frente. Gosto tanto de tu aqui perto da gente. Vem para cá. Senta aqui. Quem aqui já ouviu falar sobre o avivamento ou reavivamento de John Wesley? Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Ninguém nunca. Reavivamento de John Wesley. Ou então, avivamento metodista. Quem já ouviu falar na igreja metodista? Alguém já passou ali na Conta da Boa Vista, por ali, pelos Bairros das Graças?
Em Afogados tinha uma que não tem mais, mas em todo bairro que você for, você vai encontrar uma igreja metodista. A igreja metodista é fruto desse avivamento que nós vamos aprender hoje. A igreja metodista surgiu em virtude desse avivamento que aconteceu na Inglaterra, que nós vamos aprender hoje. Então, para conhecermos o reavivamento wesleyano ou avivamento metodista, nós precisamos conhecer a biografia de um homem. Que é a biografia, a história de um homem chamado John Wesley. Repita comigo, John Wesley. Quem foi esse camarada? Esse camarada, ele nasceu em 1703, 17 de junho de 1703, numa cidade chamada Epworth, Lincolnshire, na Inglaterra. É um nomezinho estranho, depois você pega aqui, viu? Nasceu na Inglaterra. Os pais dele, seu Samuel e dona Susana, tiveram 19 filhos. Quantos filhos? 19. Gostava muito de brincar, né, irmão? Tinha muita hora de recreio para eles, né? Não tinha televisão, internet, não tinha nada disso, né? Com 19 filhos. Não existia o Zap. O Zap, Facebook, não tinha nada disso. E nem ainda mais, né? Eu acho que eles moravam no interior, né? Aí complica mais ainda. Então, 19 filhos. Apesar de terem 19 filhos, o pai dele era padre e a mãe dele sempre instruiu Wesley nos caminhos de Deus. Sempre ensinou os princípios da palavra de Deus a Wesley. Então, o que é que aconteceu? Quando Wesley tinha 5 anos de idade, quantos anos? 5 anos. A casa da família Wesley pegou fogo. Então corre toda a família, a casa está em chamas, e corre toda a família para a frente da casa, só que quando chega na frente da casa, os pais dele e os irmãos dele lembraram, o Wesley estava lá dentro. O Wesley estava lá dentro e a casa em chamas. Então o que é que os pais fizeram? Fizeram uma oração, isso é tudo história, meu irmão, não está na Bíblia. Tá? Todo mundo entendendo? Não está na Bíblia. História. Não significa que é mentira, tá, irmão? É verdade, é história. Fazem uma oração na frente da casa, pedindo a Deus uma solução, porque o Wesley estava lá dentro da casa, mas o acesso até onde o Wesley estava era impossível. Era difícil o acesso. E a criança estava em meio às chamas. O Wesley tinha 5 anos. Então começam a orar, os pais deles começam a orar, a pedir a Deus uma solução, uma saída de como tirar o menino do meio da casa. E na medida que eles vão orando, os vizinhos começam a se aproximar e começam a bolar um jeito de tirar o Wesley lá de cima. Então eles fazem tipo uma torre humana. Sobem um na cacunda do outro, aquele negócio todo que quem quer pegar a bola que caiu no quintal do outro faz. Não é, Alex? Os adolescentes sabem o que eu estou falando. Vai lá, pega aqui, bota o pé aqui, sobe, ou então se acabunda, sobe em cima. Aí fizeram um negócio mais ou menos assim e conseguiram tirar John Wesley de dentro da casa. Então, minutos depois que o Wesley foi tirado da casa, a casa desabou. No que desabou, a mãe de Wesley disse assim: esse menino foi uma tocha de fogo tirada do meio do fogo. Uma tocha tirada do meio do fogo. E parecia que essa experiência de Wesley ter saído do meio do fogo, parece que apontava para o futuro de Wesley. Por quê? Porque realmente no futuro, Wesley foi uma tocha de fogo que incendiou a Inglaterra. Então parece que essa experiência dele ter sido tirado do meio do fogo, parece que já era uma profecia em relação àquilo que ia acontecer com ele no futuro, quando ele tivesse já homem. Ele seria uma tocha acesa, que através dele toda a Inglaterra seria reavivada pelo Espírito de Deus. Então o tempo foi passando. Se você for olhar a história de John Wesley, ele entra na faculdade aos 17 anos. Foi estudar o quê? Diga comigo, a Bíblia. Diga assim, ele foi estudar teologia. Estudar teologia é estudar a Bíblia. Então ele foi para a faculdade aos 17 anos, na faculdade de Oxford, na Inglaterra.
Aos 17 anos, com 21 anos, ele recebeu o currículo de bacharel em teologia. Depois de 3 anos, ele já era doutorado em teologia. Então, ele era uma pessoa dedicada ao preparo, dedicado ao conhecimento da palavra. Ele queria aprender a palavra de Deus. Só que nessa faculdade, nessa universidade, o seu irmão, junto com 2 amigos, o irmão de John Wesley se chamava Charles Wesley, se juntou com 2 amigos e montaram um pequeno grupo. Pequeno grupo de quê? Pequeno grupo de oração. Pequeno grupo para estudar a Escritura. E John Wesley olhou aquele grupo, achou interessante e entrou no grupo. Aquele grupo se reunia, feitos varões se reúnem. Se reuniam diariamente para estudar a palavra, para fazer orações, para ter encorajamento mútuo, um encorajar o outro a permanecerem no caminho do Senhor, que é isso que os varões fazem. E John Wesley entrou naquele grupo e se tornou o líder daquele grupo. Então, aquele grupo se chamou Clube Santos. E olha que interessante, esse Clube Santo não era um grupo grande de pessoas. Nunca ultrapassou a 25 pessoas. 10, 15, 25 pessoas no máximo. Mas era um grupo que sempre se reunia para o quê? Orar, estudar a palavra, falar sobre culto, disciplina, se autodisciplinar. Então John Wesley entrou nesse grupo e ficou líder. John Wesley também fez uma viagem missionária. Sabe para onde? Para a América, para a Geórgia. Veja que interessante. Nessa viagem missionária, ele foi pregar para os índios. Mas sabe qual foi o comportamento dos índios? Não quiseram ouvir John Wesley. E os brancos que não eram índios diziam: Wesley é frio. E enfadonho escutar ele. Então olha que decepção. Ele vai fazer missões nos Estados Unidos, na Geórgia. Quando chega lá para falar para os índios, nenhum índio quer escutar ele. E quando ele diz: vou pregar para o índio, não, vou falar para os brancos mesmo. O branco diz: esse cara é muito frio, ele não tem unção. É frio e é enfadonho, ou seja, é cansativo escutar esse camarada pregar. Mas a situação ainda piorou. Porque enquanto ele estava fazendo missões, a paquera dele, ele também paquera, né, irmão? Sim ou não? Solteiro, né? Pelo amor de Deus. Paquera. Quando ele está lá na missão que volta, a paquera dele resolve casar com outra pessoa. Então a viagem missionária é uma decepção. Os índios não queriam ouvir. E quem não era índio dizia: esse cara não tem unção e é frio. E quando volta, continua no deserto. A paquera casa com outra pessoa. Escuta aí, você vai entender onde eu quero chegar. Então os líderes dele fazem assim: Wesley, volta para a Inglaterra, volta lá para a Inglaterra, que é melhor você voltar para lá. Então qual foi a conclusão? Quando Wesley está voltando da Geórgia, da missão, ele passou mais ou menos 2 a 3 anos, quase 3 anos, pouco mais de 2 anos. Tem uns camaradas lá, crente, cantando no navio. E ele está morrendo de medo, porque o navio está sofrendo ventos fortes. O barco está balançando, o navio está balançando, e os crentes lá estão cantando e felizes, e ele morrendo de medo. Então o que é que o Wesley faz? Ele faz: por que eu estou com medo? Porque aqueles crentes estão confiantes em Deus, e eu estou aqui com medo. Então Wesley começa a duvidar da sua salvação. Você já duvidou da sua salvação? Alguém já disse assim: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu se eu partir hoje? Então o Wesley começou a vir esses questionamentos. Por quê? Porque os crentes estavam lá adorando a Deus, alegres, confiando no Senhor, e o Wesley está no mesmo navio com medo de morrer, com medo da morte. Então ele começa a se questionar, dizendo: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? E começa a vir um conflito na mente dele. Então ele vai para Londres, chega lá na Inglaterra e vai assistir um culto em Londres.
Quando chega lá no culto em Londres, tem um camarada que está falando um comentário de Martinho Lutero da Carta aos Romanos, falando sobre salvação pela fé e mostrando o significado do sacrifício da cruz. E John Wesley é impactado com aquela palavra. E a palavra de Deus diz que ele recebe aquela palavra e ele tem a experiência do novo nascimento ali. Mas olha que interessante, o Wesley já pregava. O Wesley já ensinava na igreja. O Wesley já dava aula na faculdade. Era professor de grego. Mas mesmo assim, ainda não tinha certeza da salvação. Mas quando ele escuta aquele comentário da carta aos Romanos, a Bíblia vai dizer que ele mesmo diz que sente o seu coração estranhamente aquecido. O Espírito Santo mexeu na vida de Wesley. Ele, a partir dali, começou a ter segurança da sua salvação. Ele começou a perceber que os seus pecados foram lavados. Ele começou a perceber que a morte de Cristo na cruz perdoou os seus pecados, lhe libertou da lei, libertou do pecado, lhe libertou da morte. E ele ali nasceu de novo. Agora, veja que interessante, o Wesley já estava dentro da igreja. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e nunca tivemos uma única experiência de novo nascimento? O Wesley pregava, o Wesley dava culto de estudo, mas mesmo assim não se sentia salvo. Mas a partir da experiência que ele teve nesse culto aqui em Londres, ele passou a ter a experiência do novo nascimento. E a partir dali, a vida dele mudou. Isso aconteceu aos 33 anos de idade. Então ele começou a pregar. Olha que interessante, ele começou a pregar o arrependimento, começou a pregar a salvação pela fé. E sabe o que a igreja da Inglaterra fez? A qual ele fazia parte? A tua mensagem não é interessante. A sua mensagem não é legal. Porque o Wesley pregava o novo nascimento para crente. O Wesley falava da salvação pela fé para crente. O Wesley falava sobre arrependimento para crente. Aí sabe o que é que os pastores anglicanos falavam para ele? Aqui você não prega mais, porque a tua mensagem não é interessante. Mas é isso que acontece. A mensagem do arrependimento não agrada a todo mundo. A mensagem que confronta o pecado não é interessante para a igreja de hoje. As pessoas querem que você pregue que Deus vai te dar vitória. As pessoas querem que você pregue que Deus tem uma chave da bênção para entregar na tua mão. As pessoas querem ouvir que tem anjo com bandeja na mão passeando no meio da igreja. As pessoas querem ouvir a porta aberta que Deus tem para abrir, a mudança na situação financeira. Então a mensagem de Wesley não era interessante para aqueles pastores daquela época. Então o que aconteceu? Em 1739, que ano? 1739. Que ano? 1739. O Wesley foi proibido de entrar em todas as igrejas anglicanas da Inglaterra. Por quê? O Wesley pregava ao ar livre. Ele saía pregando pelas ruas. Quem aqui gosta de evangelismo de rua? Quem aqui já fez? Pregar literatura. O Wesley fazia isso. Não posso pregar dentro da igreja, vou pregar na rua. Saía pregando ao ar livre, saía pregando para os operários, saía pregando no campo, saía pregando nas praças. E sabe o que é que os pastores daquela igreja diziam? Proibia ele de pregar em certos lugares. Perseguia, muitas vezes o Wesley foi apedrejado pela igreja, porque ele pregava ao ar livre. E o que acontecia quando o Wesley pregava? Multidões vinham ouvir ele.
Multidões vinham ouvir John Wesley. Ele conhece um rapaz chamado Whitefield. Depois você bota a história toda lá na internet, você vai ver que tudo isso aqui que eu estou falando está na história. Que tinha passado uma situação semelhante de John Wesley. Das portas da igreja terem sido fechadas para ele. Porque, querido, eu vou dizer um negócio a você. Quem prega arrependimento não é bom visto dentro da igreja. Não é bem visto. Dependendo da igreja que ele vai estar pregando, ele só prega uma vez. Sim ou não? Sim. Dependendo de qual igreja você for pregar, você só é convidado uma única vez. Porque se naquele lugar o objetivo é encher o templo de pessoas, você não é o pregador com o perfil adequado. Porque a sua pregação talvez confronte o ego das pessoas. Confronte a estima das pessoas. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem serem incitadas a abandonar o pecado. E muitas vezes o pastor daquela igreja também está no mesmo pensamento. Eu me lembro de um pastor que disse assim, falou para o pregador e disse: quem doutrina a minha igreja sou eu. Porque ele estava falando para o que Deus revelou a ele, que o baterista estava em adultério. O baterista da igreja, Deus revelou que ele estava em adultério. E na mesma hora o pregador foi lá para ele mandar a palavra que Deus mandou, dizendo para ele abandonar aquela prática. E sabe o que foi que o pastor da igreja disse? Quem doutrina a igreja sou eu, aqui você não prega mais. Porque quem prega arrependimento, acontece o que aconteceu com Wesley. Muitas vezes as portas se fecham. Mas o Wesley começou a pregar nas praças, junto com esse amigo Whitefield. Eles pregavam nas praças, eles pregavam aos operários, nas praças, ao ar livre, nos campos. E os líderes da igreja ficavam furiosos quando viam Wesley pregar a céu aberto. E proibiram de pregar em vários lugares, até que o apedrejaram várias vezes. Foi nesse momento que Wesley lançou a sua frase mais famosa. Sabe qual é a frase mais famosa que Wesley disse quando todas as portas se fecharam? Ele disse: o mundo é a minha paróquia. Ele disse: o mundo é a minha igreja. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Aonde tiver pessoas, é ali a minha igreja. Aonde tiver alguém, é lá o meu púlpito. Glória a Deus. Glória. Aonde tiver gente disposta a ouvir o evangelho, é ali que eu vou estar pregando. Glória. Ele lançou a sua frase: o mundo é a minha paróquia. E Wesley pregou em vários países. E deixa eu dizer a você, quando Wesley pregava a salvação pela fé e o arrependimento, sabe o que aconteceu na Inglaterra? O local onde ele morava? O índice de bebidas alcoólicas diminuíram na cidade. Existem relatos, Diácono Rivando, que pessoas procuravam uma barraca para comprar bebida e não achavam. Porque os donos das barracas tinham se convertido. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Existem relatos que provam que o número de viciados em bebidas alcoólicas diminuiu em toda a Inglaterra. Porque as pessoas abandonavam os seus vícios, automaticamente fechavam as suas fábricas, as suas barracas de bebida em toda a Inglaterra. Outra coisa, o índice de maus tratos familiar diminuiu em toda a Inglaterra. Maridos que maltratavam as esposas, pais que batiam nos filhos erroneamente, mães que escravizavam seus filhos. Os índices de maus tratos diminuíram em toda
a Inglaterra. Isso é fruto de um verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Quando um avivamento vem sobre um local, a sociedade muda. Por isso que eu sugeri à pastora esse estudo de avivamento, porque eu tenho esperança que Pantanal vai mudar. Glória a Deus. Eu tenho esperança que a prostituição, o índice de prostituição no Pantanal vai mudar. Aqui no Cajá vai mudar. A miséria vai diminuir. Glória a Deus. Através de um avivamento. Sabe o que aconteceu também? O índice de delinquência diminuiu, violência, inadimplência. As pessoas começaram a pagar suas dívidas. Glória a Deus. Os camaradas checheiro. Disse, agora não, estou com Jesus, agora tem que pagar. Isso é resultado de um verdadeiro avivamento. Olha para a tua irmã e pergunta para ele: você quer um avivamento desse na sua vida? Pergunta para ele: você quer um avivamento desse na sua igreja? Então se prepare, que as janelas do céu vão se abrir sobre o Cajá, vão se abrir sobre o Pantanal. Deus vai derramar um avivamento no nosso Jesus. Glória a Deus. E quando o avivamento vier, vai melhorar o microfone. Glória a Deus. Nome do grande. Então o que acontecia quando Wesley pregava, avivado, cheio do Espírito Santo? Ó, o Wesley não fazia força na hora do apelo. O Wesley não ficava com a garganta inflamada, dizendo assim: vem, vem, quem quer Jesus, vem. Deixa o pecado, vem, aí a garganta ficando inflamada, vem, vai, toca uma música aí emocionante, para emocionar o povo, vai, vem para Jesus. Não. Quando Wesley começava a falar, o Espírito Santo começava a convencer as pessoas e elas vinham para Jesus. Glória a Deus. Ele pregava e as pessoas choravam, tinham pessoas que caíam no chão. Tamanha a unção, tamanho o mover do Espírito Santo. Quantos querem ser avivados aqui? Levante sua mão. Levante sua mão, que através de você Deus vai começar a avivar a tua casa, depois vai avivar o teu bairro, vai avivar a tua escola, o teu trabalho. É através de nós. Então tem algumas lições. Depois você olha em casa e estuda mais. Não, isso aqui foi meu rascunho. Depois você dá uma olhadinha em casa, mas esse avivamento que ocorreu aqui na Inglaterra durou de 1739 até 1791. Quantos anos? Quem é bom de matemática? 1739 a 1791. Quem é bom de matemática? Alex, a mente fresquinha, adolescente, está na escola. 52 anos. 52 anos, não é isso? 39 para 91. 52 anos. 52 anos. Um grande mover. Você sabe, toda vez que você vê uma igreja metodista, toda vez que você vê uma igreja metodista wesleyana, foi fruto desse avivamento. Começou lá na Inglaterra. São muitas igrejas. Eu preguei na igreja metodista lá no Barra de Jangada. Mas em a maioria, em todos os bairros aqui que você for, tem uma igreja metodista. Do R2, pronto. Eles devem conhecer essa história de Có e Salteado. Então, foi daí a igreja anglicana. Qual era o objetivo de Wesley? As pessoas saírem da igreja da Inglaterra, da anglicana? Não. Ele montava sociedades onde ele pregava o avivamento, o arrependimento. Ele pregava e dizia: não saiam da igreja não, fiquem lá. Mas automaticamente a igreja não aceitava aqueles membros. Por quê? Porque era a mensagem de Wesley que eles pregavam.
Eles pregavam arrependimento, a salvação pela fé. Então o que foi que aconteceu? Surgiu a igreja metodista. E sabe qual é o nosso desejo que deve ser? Desejar um avivamento na nossa igreja. Agora o avivamento começa com coisa grande. Quantas pessoas se reuniam? 2 pessoas. Mas o irmão de Wesley começou um grupo a se reunirem para quê? Para orar, para ler a palavra, para se encorajarem mutuamente. E a partir dali, o avivamento veio. Tem algumas lições que eu quero compartilhar com você, para nós extrairmos desse reavivamento que aconteceu na Inglaterra. E eu quero extrair desse avivamento, dessa história, uma lição importante, Missionária Unidos, pelo amor de Jesus, para nossa vida. Primeiro, a importância dos pais no ensino dos filhos pequenos. O que é que a mãe de Wesley fazia para ele quando ainda ele era pequeno? Ensinava. Ainda pequeno, o teu filho pode ser um grande avivalista. Ainda pequeno, a mãe de Wesley, os pais dele ensinavam os princípios da palavra de Deus a Wesley. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 6. Eu quero que... Romanos não, Deuteronômio. Capítulo 6. Vamos ler um versículo muito bom, que fala sobre isso. Deuteronômio 6, versículo, a partir do 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6. Olha o que diz a palavra. Quinto livro da Bíblia, o comecinho da Bíblia. Quinto livro, Deuteronômio 6, versículo a partir do 6. Olha o que diz. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E as ensinarás a quem? E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás, o 9, nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Está falando aqui para quê? Para dizer aos filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Sabe o que o texto está querendo dizer? Nunca canse de citar a palavra de Deus aos seus filhos. Glória. Eu cansei, queridos, eu cansei não. Eu já pratiquei isso muitas vezes. Pegar no sono, falando da palavra para meus filhos. Deitado, eu, Heloísa, Éder, e ali eu vou citando, versículo atrás de versículo. Falando da palavra. De repente, eu pego no sono, as meninas pegam no sono e a gente dorme. Hoje em dia, sabe o que a minha filha faz? Qualquer coisa estranha, pai, é do diabo. Viu? Qualquer coisa que ela vê assim, fora daquilo que ela não aprende em casa, ela faz, pai, isso é do diabo. Pai, vem cá, pai, vem cá. Heloísa está vendo coisa feia, bruxa. Olha para teu irmão e diz, ó, não se canse de citar a palavra, de ensinar a palavra, de
cantar a palavra, de andar falando da palavra, de conversar sobre a palavra, de ouvir a palavra. Cuidado com aquilo que você coloca na sua casa para seus filhos ouvirem. Coloca lá o filho na frente da televisão e vai fazer as coisas. Não seleciona o canal, nem tem a diligência de querer escolher o melhor canal. Coloca qualquer um e solta. O objetivo é se livrar do compromisso. Se livrar do compromisso e fazer suas coisas. Aí o filho está vendo filme de bruxa, de briga, de feitiçaria, de satanismo. Aí depois a gente quer segurar. Depois a gente quer prender. Meia hora, todo dia, se você parar, senta aqui todo mundo. Vamos todo mundo ler o Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Cala a boca para escutar todo mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Cala a boca, quieto. E na sua lei medita de noite, até acabar. E aquilo ali vai entrando na mente dos filhos, vai produzir fruto. E futuramente, se você e eu não vivermos o avivamento, quem vai viver vai ser eles. É eles que Deus vai levantar. Talvez aquilo que a gente não consiga trazer para Pantanal, trazer para o Cajá, trazer para o Brasil, talvez aquilo que não aprove a Deus nos usar para trazer um avivamento, eles vão trazer. Olha para teu irmão e pergunta assim: o que é que você está ensinando a seu filho? Diga para ele, porque se você não citar a palavra de Deus para ele, a Rede Globo tem outras coisas para citar. Se eu e você não ensinar a palavra, o mundo tem outros conceitos para ensinar. A escola tem outros conceitos para ensinar. E se a base não for forte, o pior lugar para eles é a escola. Hoje em dia, se nós não educarmos as nossas crianças em casa, a escola é o ambiente mais propício para elas se contaminarem. Sim ou não? Sim. As danças nojentas. A minha filha desse dia estava com um negócio assim, ó. Eu digo, pai, isso é rebolando? Ela, não, pai, mas só assim. Eu digo assim, não mexa muito não, porque senão eu vou pegar no pé. É umas danças, queridos, os nossos filhos são lanças na mão do valente, diz a palavra. Nós temos que lançar essa lança e acertar o alvo. A gente perde tanto tempo em casa. Se nós não formarmos uma base sólida, firmar os nossos filhos na palavra, era o que os pais de John Wesley faziam. Por que John Wesley? Você acha que se os pais de John Wesley não ensinassem a ele a palavra quando ele era pequeno, ele ia buscar o avivamento? Ele ia desejar avivamento? Ele ia querer esse negócio de buscar a Deus? Entrar na faculdade para se formar um pastor? Ele ia querer isso? Mas não, porque desde pequeno os pais instruindo, colocando a palavra na mente deles, colocando a palavra. Mas eu não era crente quando meus filhos eram pequenos. Mas aí você para na posição que você está hoje e corre atrás do tempo perdido e começa a partir de hoje a ensinar, a instruir o filho na palavra. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga assim: a partir de hoje, vai ser diferente lá em casa. Eu vou empurrar a palavra na mente dos meus filhos. Amém? Você vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Tira a foto, João. Tira a foto e manda pro céu, João.
tem um fotógrafo lá em cima tirando. tirando na cabeça. Então qual a lição que nós extraímos desse avivamento? A importância do ensino dos pais quando as crianças ainda são pequenas. O que é que a Bíblia fala lá em Provérbios? Todo mundo sabe, está cansado de ouvir. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, não vai se desviar dele. E se ele se desviar dele, ele vai voltar. Diga glória a Deus. Vai voltar. Toma posse assim, Ivan. Vai voltar. Se ele se desviar, ele vai voltar. Porque a palavra está dentro. E não vai demorar muito tempo não, vai voltar. Não vai demorar muito, vai voltar. É profético isso, não vai demorar muito. Vai voltar. Glória a Deus. Porque a palavra está dentro, ela não volta vazia, já foi plantada, a semente está plantada. Segunda lição, a importância da busca pelo conhecimento da palavra. A busca pelo preparo. O que foi que John Wesley fez quando tinha 17 anos? Foi para a faculdade. Estudar o quê? A palavra. Ah, Éder, mas eu não tenho mais idade para ir para a faculdade não, porque eu estou assim, sabe, batendo as botas, pertinho dos 50 anos e tal. Não. Mas você tem a Bíblia para estudar ou não? Diga, olha para teu irmão que está ali lá e diz assim, esse livrinho aí que está na tua mão. Não é para enfeitar a estante não. Esse não é para usar como desodorante não. É para ler. E diz assim para ele, ó, esse livro aí, não é para ficar aberto na estante no Salmo 91 não. Porque o Salmo 91 tem o mesmo efeito do que qualquer palavra da Bíblia. Pode estar aberta no 91, no Salmo 1, em Deuteronômio, a palavra toda é inspirada. Agora me diga por que Salmo 91? Aí tem gente que bota lá na estante. Salmo 91 na estante. Mexa aí não. Nunca lê a Bíblia, mas está lá. Salmo 91. Fala comigo, Senhor. Raça de víbora, não é para mim não. O que é que o Wesley fazia? Foi para a faculdade. Se formou, virou doutor, virou professor. Ainda não posso ir para a faculdade, mas você tem a Bíblia para ler. Deus chegou para Ezequiel, está vendo esse livro aí? Está vendo esse rolo aí, Ezequiel? Estou vendo, Deus, o que é que eu faço? Come. Olha para teu irmão e diz, come a Bíblia. É para comer. Não faça feito Felipe não, que ele arrancou a folha. Olha, querido, tem gente que lê jornal, tem gente que lê revista, tem gente que lê bobagem no Google, tem gente que sabe da novela, capítulo que vem amanhã, capítulo que vem depois da manhã. Tem gente que sabe a relação do time todinho. Do número 1 é fulano, número 2 é Beltrano, do meio campo é ciclano, do ataque é Beltrano, lateral esquerdo, lateral direito, mas não conhece nada da Bíblia. Olha para teu irmão e diz, que tipo de crente é tu, rapaz? Diga. Se for Santa Cruz é que complica, sabe até o banco de reserva. É mais porém. É um ótimo crente, mas conhece mais o time de futebol que torce do que a Bíblia. Mais porém. Estou falando para mim, meu irmão. É crente, porém sabe os jogos, já está no começo do Campeonato Brasileiro, né? Mas já sabe os jogos todinho que o time vai enfrentar até o final do ano. Porém, um versículo da Bíblia, cita aí. Não sei, pastor, não sei. Escuta, olha a frase. Olha como Wesley era uma pessoa que buscava o preparo. Outra coisa. Deixa eu falar aqui sobre preparo. Não venha cantar aqui de todo jeito, não.
Querido, chega aqui, ah, mas é para Deus. Aí é que piora a situação. Piora. Quando diz assim, ó, eu vou cantar para Jesus, vou cantar ali, aí canta de todo jeito. Aí no final a gente diz assim, não, mas é para Deus. Aí quando se diz assim, Deus recebe de todo jeito. E sai. Você pensa que eu venho pregar aqui, eu não prego. Agora mesmo, antes de vir, eu estava lá no Ibura. Sai, criança, sai todo mundo, sai. Pai, olha, já fui para 2 irmãos, já brinquei, sai todo mundo, agora é a hora do. Olha, a palavra. Sai. Deixa eu lá no quarto, falar para as paredes. Sabe o que é isso? Preparo. Para saber o que vai fazer quando chegar aqui. Gosta de oportunidade, prepare um versículo, já venha pronto, sabendo o que vai falar. Não fique aqui, o que, é porque eu não sei, a letra esqueci, o CD ficou em casa, qual é a faixa? Ah, não, eu esqueci a faixa. A importância do preparo. Glória a Deus. Não sabe cantar o hino? Escuta quem sabe cantar o hino para aprender. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não sabe cantar o hino? Escuta o hino para aprender. Para dar o melhor para Deus. Para fazer bonito para Jesus.